Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma notícia que, olha, parece coisa de cinema, um ataque hacker, sem precedentes, pode ter desviado mais de R$ 1 bilhão, e o mais chocante, com acesso direto a contas dentro do Banco Central. É isso aí. E é um caso espantoso mesmo. A nossa ideia aqui é tentar entender o que aconteceu, né? Como uma coisa dessas foi possível, quais são as implicações reais e, claro, o que a gente ainda não sabe sobre esse evento, que com certeza abala a confiança na segurança do sistema financeiro. Mas, ó, um ponto importante logo de cara. As informações iniciais, pelo menos, indicam que contas de pessoas físicas, as nossas contas, não foram afetadas. Sim, e é justamente aí que mora a grande estranheza da coisa toda. Porque o alvo foram as contas de reservas bancárias. São aquelas contas que os bancos, as instituições financeiras, mantêm lá dentro do Banco Central. Um ambiente que, assim, a gente imagina que seja uma fortaleza digital, né? Exato, uma fortaleza. E só para contextualizar rápido, essas contas não são as que a gente usa no dia a dia, tá? Elas servem para liquidar valores enormes entre os próprios bancos. Tudo roda via STR, o Sistema de Transferência de Reservas. Entendi. É a conta do banco X no Banco Central. Isso, precisamente. Contas de liquidação interbancária. Tá. E como que esse ataque teria acontecido então? Pelo que se diz, o alvo foram essas contas de reserva de, no mínimo, umas 5 instituições financeiras. 5 pelo menos. E a porta de entrada, o vetor do ataque, parece ter sido uma empresa chamada CM Software. Ah, a CM Software. É. Uma empresa que faz essa ponte, né? Liga as instituições financeiras com a infraestrutura de pagamentos, inclusive o Pix, Uma intermediária, então. que tem acesso a sistemas críticos. E os valores, nossa, são de cair o queixo. As estimativas começam em R$ 400 milhões. 400 milhões? E podem passar de 1 bilhão. R$ 1 bilhão. Se isso se confirmar, é realmente o maior roubo da história do sistema financeiro nacional. É uma cifra absurda. Inacreditável, né? E uma das empresas que foi atingida, a BMP, já veio a público. Disse que só os fundos da conta reserva dela foram afetados, não dinheiro de cliente, e que tem garantias colaterais para cobrir. Bom, pelo menos um posicionamento inicial, né? Mas é aqui que a história começa a ficar realmente intrigante e levanta umas perguntas bem sérias. Tipo, Primeiro, a falha de segurança em si. Como é possível que centenas de milhões de reais tenham sido transferidos de uma conta reserva para outra sem disparar nenhum alarme, nenhum alerta geral dentro do próprio Banco Central? pois é. A análise que a gente viu critica justamente isso. Aparentemente, faltaram as tais travas de volumetria no sistema do BC. Travas de volumetria. O que seria isso exatamente? Soou como uma coisa básica que tinha que ter, né? Exatamente, tinha que ter. Travas de volumetria são, basicamente, limites automáticos. Regras, sabe? Que bloqueiam ou, no mínimo, sinalizam qualquer transação que saia muito do padrão, seja pelo valor absurdo ou por uma frequência estranha de operações. É surpreendente que o próprio Banco Central, que cobra tanto o controle dos bancos comerciais, Sim, cobra mesmo. que ele mesmo aparentemente não tivesse proteções fortes o suficiente para essas movimentações internas de reserva. Complicado. Muito estranho mesmo. E tem o segundo ponto crítico, a concretização do roubo em si. Veja bem, mover dinheiro entre contas de reserva dentro do BC já é gravíssimo. Agora, tirar essa grana toda do sistema financeiro tradicional e fazer ela sumir, isso é outra história. É muito mais complexo. Como assim? Pensa comigo. Saque em espécie nesse volume. Impossível. Nem pensar. Transferir via Pix para comprar criptoativos, tipo o Bitcoin ou o USDT, como foi especulado na fonte. Olha, isso enfrentaria um monitoramento gigantesco. Qualquer exchange grande, qualquer mesa de OTC, que são aquelas operações de balcão para grandes volumes de cripto, ia ficar de cabelo em pé. Provavelmente bloqueariam os fundos na hora e chamariam as autoridades. É muito rastreável, né? Então, se é tão difícil tirar o dinheiro assim, para onde ele foi? Ou será que o objetivo não era só o dinheiro? Talvez, sei lá, criar o caos, desacreditar o sistema. É uma linha de raciocínio válida que não dá para descartar. E isso leva a gente para o terceiro ponto, o rastro contábil. Mesmo que o dinheiro só tenha pulado de uma conta reserva para outra dentro do BC, para ele sair do sistema, ele precisaria ser creditado em alguma conta final,
Uma conta de empresa, de pessoa física. Certo. Um crédito final que justifique a saída desse dinheiro do guarda-chuva do Banco Central. Para qual CNPJ ou CPF isso foi? Essa movimentação toda deveria ser rastreável nos registros do BC. E pelo visto, não está clara essa parte. Exato. Por enquanto, essa conta não fecha. Para onde foi parar o dinheiro efetivamente? É a pergunta de R$ 1 bilhão, literalmente. É muita coisa para entender ainda. E além dessas questões mais técnicas, né, a análise que a gente está usando como base também aproveita esse gancho para discutir uma coisa maior, sobre o futuro do dinheiro, a segurança desses sistemas centralizados. Assim, a questão da centralização versus descentralização. Isso. Esse caso mostra bem os riscos de um sistema onde o Banco Central concentra tanto poder, tantos dados. E ele até projeta essa preocupação para uma eventual moeda digital de Banco Central, a tal da CBDC. Se todo mundo, cada cidadão, estiver conectado diretamente na infraestrutura do BC com uma CBDC, a superfície de ataque fica gigantesca. Vulnerabilidades como essa que a gente está vendo poderiam ter consequências ainda mais catastróficas, sabe? Entendo o ponto. Contrapõe esse modelo centralizado com os modelos descentralizados, tipo os baseados em criptografia, que seriam mais resistentes a esses ataques concentrados. Uma perspectiva interessante para debate, sem dúvida. E qual o status agora? O que a gente sabe de concreto sobre a situação atual? Bom, o que se sabe é que o ataque foi aparentemente contido, a CM Software foi desconectada do sistema do BC por precaução. Certo, medida preventiva. As investigações estão rolando soltas, Polícia Civil de São Paulo, o próprio Banco Central e, muito provavelmente, a Polícia Federal também deve estar envolvida. Imagino que sim, pela magnitude. E tem os relatos de que uma parte bem pequena do dinheiro foi recuperada. Uma fração, via média, aquele mecanismo especial de devolução do Pix. Uma fração. Então, a maior parte continua sumida. Exato. O grosso da história é como foi a execução detalhada, para onde foi o dinheiro de verdade. Continua um mistério. Muitas perguntas no ar ainda. Com certeza. Muita coisa para esclarecer. Olha, esse incidente não tem como negar, né? Abalou a nossa percepção de segurança sobre toda essa infraestrutura financeira digital. Diante de uma falha desse tamanho, num sistema que a gente achava que era super seguro, como o do Banco Central, a pergunta que fica é: você ainda tem plena confiança na segurança das transações digitais e do sistema financeiro como um todo? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente quer muito saber o que você pensa. É uma reflexão importante para todo mundo fazer. É isso. É um caso bem complexo, ainda em andamento. Com certeza novas informações vão surgir e a gente vai continuar acompanhando de perto. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, tá bom? Um abraço e até a próxima.